E nesse congresso que nós tivemos aqui na quarta e na quinta-feira, o pastor Davi estava falando e lembrando de momentos que nós, como Igreja do Senhor, já vivemos, desde lá dos anos 80, que é onde eu posso me lembrar, né? Mas que quando começou aquele momento único do Senhor sobre a nossa nação, restaurando o louvor e adoração, e no meio do louvor e adoração, restaurando a comunhão no meio da igreja. E eu peguei uma rebarba desse período dos anos 80, lá em 93, quando eu me converti, e quando eu pude participar disso e vivenciar alguns louvores que tocavam muito a nossa geração, e que parecia que a glória de Deus, ela vinha completamente sobre nós, e algo maravilhoso. E dentre esses louvores, muitos louvores de comunhão, porque onde está a glória do Senhor, aí a unidade. Onde há unidade, há a glória de Deus. E depois nós vivenciamos isso também, conforme ele falou, lá no ano de 2001, 2000, já no finalzinho da década de 90, vivenciamos também esse momento gostoso do Senhor. E se eu colocar aqui o microfone na boca de alguém, pastor Márcio, ele vai lembrar de alguma canção de comunhão. Você lembra de alguma canção de comunhão? Eu sei que foi pago um alto preço. Quantos lembram dessa canção? Eu vou perguntar os mais, assim, antigos, para ver se lembra. Você lembra, Lilian, de alguma canção de comunhão? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Quantos lembram dessa canção? No nosso meio também, nós tivemos algumas canções, uma do pastor Kleber, que diz: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Canções que o Senhor falava diretamente conosco, e nesses momentos, quando essas canções tocavam, a gente logo se abraçava. A gente logo olhava no olho um do outro e chorava, e as lágrimas desciam. E nesses momentos de comunhão da igreja, nesse mover de Deus, muitas pessoas se perdoavam umas às outras, falavam, confessavam seus pecados e diziam: olha, eu tinha barreira com você, mas você me perdoa. Desculpa a palavra, mas todo melecado. As lágrimas escorrendo, já a maquiagem derretida nos olhos. E quantos momentos nós tivemos assim de comunhão. Meu Deus do céu, é até gostoso lembrar, porque parece que a gente fica ainda mais sensível à presença do Senhor que já está neste lugar, amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, quando o nosso amado Jesus fez uma oração que toca as nossas vidas até hoje. Pode colocar aqui, fazendo favor. Evangelho de João, capítulo 17. Jesus estava num momento muito difícil, mas ao mesmo tempo um momento muito importante, que ele reconhecia que era um momento importante. Jesus estava prestes a ser preso e a ser condenado por aqueles que foram curados por ele, por aqueles que receberam tantos milagres, mas ele estava prestes a ser condenado por essas mesmas pessoas. Imagina a angústia de Jesus, sabendo que ele havia de passar por uma morte tão difícil, morte de cruz. E ele está ali com os seus discípulos, ele dá algumas orientações, ele conversa algumas coisas, dá as palavras de despedida no capítulo 16 aos seus discípulos.
E Jesus, tendo falado essas coisas, ele levanta os olhos ao céu e diz para o Pai, lá no versículo 1, eu vou ler toda essa oração sacerdotal de Jesus. Pai, versículo 1, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Você pode grifar na sua Bíblia aí? Para que eles sejam um, assim como nós. Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico. Preste bem atenção, queridos, versículo 19. E a favor deles, Jesus dizendo, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus rogou por nós, queridos, por aqueles que ainda viessem a crer nele por intermédio da palavra de Deus. Quantos são esses que estão aqui nessa noite? Jesus rogou por nós, queridos. Versículo 21. A fim de que todos sejam um. Você pode grifar aí? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Vou pedir para você grifar na sua Bíblia, transmitido a glória. Em algumas palavras está dizendo, eu lhes tenho transmitido a natureza divina que me tens dado, para que sejam um. Grifa também, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Grifa também, na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste.
porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Quantos podem dizer, o amor de Jesus, o amor do Pai está em mim? Jesus está em mim. Senhor, e nessa noite, nós queremos declarar, Senhor, a liberdade total do Teu Espírito Santo, para que sejamos um no Senhor Jesus, para que sejamos um, e o mundo conheça que o Senhor enviou a Jesus por causa da nossa unidade. Queridos, Jesus faz essa oração no final aqui do ministério dele aqui na terra. E Jesus, ele gasta mais tempo clamando ao Pai pela unidade dos discípulos e pela unidade daqueles que viessem a crer nele por intermédio da palavra de Deus. Ele gasta mais tempo falando dessas coisas do que falando de qualquer outra coisa. Você acha que alguém que está prestes a morrer, que faz uma oração dessas, ele poderia ter orado e falado muitas outras coisas com o Pai, mas ele gasta muito tempo falando sobre unidade, sobre os discípulos estarem em Jesus, Jesus neles, o amor do Pai está nos discípulos, e Jesus gasta tempo falando sobre isso. Quando o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração para falar sobre unidade, eu até perguntei ao pastor Márcio, tem algo que você queira que eu ministre no domingo, algo específico da realidade da igreja local em Cabo Frio? Ele falou, deixa o Espírito Santo te conduzir. E o Espírito Santo já estava falando comigo sobre unidade, unidade, unidade. E nós tivemos o congresso aqui, quando o pastor Davi falou sobre a unidade, o Espírito Santo ainda queimava essa palavra dentro de mim. Sabe, queridos, eu vejo que tudo que aconteceu aqui nessa oração, toda a fala de Jesus, todo o pedido de Jesus clamando ao Pai por unidade, é algo que nós devemos perseguir também. Como pode Jesus ter passado 3 anos do seu ministério, investindo nos seus discípulos, caminhando com eles? Os discípulos viram aquilo que Jesus fez, tantos milagres Jesus realizou, os discípulos acompanharam, eles experimentaram. Pedro experimentou a cura da sua própria sogra. Eles experimentaram milagres de Jesus, eles viram, eles caminharam com Jesus durante 3 anos no seu ministério. E por que Jesus faz uma oração dessa? Por que Jesus ainda assim, ele clama pela vida dos seus discípulos para que houvesse unidade? O Espírito Santo foi me respondendo com alguns versículos aqui, que eu já vou falar sobre eles, mas o Espírito Santo me falou que só o fato de nós estarmos juntos não é suficiente para que haja unidade. E eu fui procurar no dicionário qual a diferença de comunhão e unidade. E aí o dicionário diz que comunhão, deixa eu abrir aqui que eu vou precisar da ajuda do dicionário, para eu poder falar exatamente. O dicionário diz que comunhão é a realização de algo em comum. É a sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, é uma identificação. Ou seja, queridos, nós estamos aqui nessa noite, nós estamos em comunhão, certo? Nós estamos pensando, nós estamos agindo aqui nesse culto, nós estamos aqui com um fim e o propósito que é o mesmo. Nós estamos em comunhão, nós viemos buscar a Deus, esse é o fim e o propósito de todos nós aqui, amém? Nós estamos em comunhão. Mas eu fui ler o que é unidade. E o dicionário diz assim: unidade é a qualidade
ou o estado de ser um ou único. A qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. Unidade, eu vou ler de novo. É a qualidade ou o estado de ser um ou único. A qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. Então, queridos, comunhão, nós estamos juntos com um propósito em comum, com um fim em comum. Mas a unidade fala de algo que não pode ser dividido. E a comunhão que Jesus teve com os seus discípulos durante esses 3 anos, trouxe muitas coisas boas. Aqui fala que Jesus estava transmitindo, ele falou para o Pai, no versículo 22, eu lhes tenho transmitido a natureza divina que me tens dado para que sejam um. Jesus passou os 3 anos do seu ministério investindo e transmitindo a glória de Deus, a natureza divina para os seus discípulos. Mas nós percebemos que Jesus dá uma ênfase nessa oração, porque ele sabia que os discípulos, assim que ele fosse embora, eles precisavam não somente de comunhão, mas eles precisavam de unidade. Eles precisavam de uma unidade que fosse incapaz de dividi-los, de separá-los, de trazer racha e contenda no meio deles. E a gente vai percebendo mais à frente, aqui ainda, já no versículo 18, que Jesus fez essa oração, mas no versículo 18, Pedro nega a Jesus. Quando Pedro se vê no aperto, quando Jesus está prestes a ser crucificado, Pedro nega Jesus. E os discípulos evaporam, cada um vai para um lugar, com medo de serem pegos também, presos e crucificados. Gente, mas Jesus investiu 3 anos nesses discípulos, como que eles podem fazer isso? Eu ficava pensando, como que pode Pedro fazer um negócio desse, negar Jesus, tendo estado 3 anos com Jesus, vendo tudo que Jesus fez? Um pouquinho mais à frente, queridos. Depois que Jesus morre, depois que Jesus é crucificado, depois de 3 dias que Jesus está morto e ele ressuscita, Jesus aparece aos discípulos lá no capítulo 20. Abre lá no capítulo 20 de João. Só um pouquinho mais à frente. Quando Jesus ressuscita, Jesus encontra, não no Evangelho de João, mas em Lucas fala, tá bom? Mas eu não vou abrir agora para a gente ganhar tempo. Fala que haviam 2 discípulos de Jesus que estavam no caminho de Emaús. Já não estavam juntos com os outros discípulos. Estavam no caminho de Emaús. Sabe lá, voltando para onde? Para a sua vida. Já desanimados. Pedro, que havia negado Jesus, também já estava desesperançoso, mas Jesus aparece aos seus discípulos, no versículo 19, e diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados, se lhos retiverdes, são retidos. Queridos, também diz, quando Jesus aparece de novo, diz que Tomé não estava no meio deles, e aquela passagem que a gente conhece, que depois Tomé disse que só acreditaria se ele visse, né? As marcas nas mãos de Jesus, e Jesus depois aparece e mostra as marcas. Mas em algumas situações nós vamos percebendo que um ou outro discípulo já não estava junto no mesmo lugar.
Mas a orientação de Jesus é que eles estivessem juntos. Aqui na Bíblia, queridos, eu amo a Bíblia porque ela mostra a realidade dos fatos, sejam bons ou sejam ruins. Mas depois que Jesus sopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. Queridos, a história mais para frente vai mostrar um outro Pedro e outros discípulos, não mais aqueles discípulos que caminharam com Jesus, mas discípulos que agora estavam cheios do Espírito Santo. E nós vemos lá em Atos, um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ali o batismo com o Espírito Santo. E a partir daquele momento, os discípulos ganham uma força sobrenatural, porque vem de Deus, é a natureza divina encarnada no homem, para levar o Evangelho, para levar as boas novas do Evangelho, porque eles haviam recebido o Espírito Santo. E o Pedro, que teve medo, os discípulos que estavam trancados, quando Jesus havia morrido, por causa do medo que eles estavam dos judeus, esses mesmos discípulos, eles passam a ir e a não temer nem mesmo a morte. Jesus já avisa Pedro lá atrás, caminhando com Pedro, e já havia anunciado com que morte Pedro havia de morrer. E mesmo assim, eles foram destemidos depois que receberam a presença do Espírito Santo, depois que receberam o próprio Espírito Santo dentro deles, e foram soprados, e receberam o Espírito Santo. O que isso tem a ver com o caminho da unidade? Não dá nem para enxergar direito, né? No caminho da unidade está escrito ali. O que isso tem a ver com que o Espírito Santo quer falar conosco sobre unidade? Queridos, nós não vamos conseguir ser um se não for a natureza divina em nós, encarnada em nós. A Bíblia está dizendo, Jesus falou, queridos, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória, em outras versões, eu lhes tenho transmitido a natureza divina que me tens dado para que sejam um. Vocês já imaginaram aqui, quantas pessoas tem aqui, pastor Márcio? Aqui dentro, com essas cadeiras. Ricardo sabe melhor, né? Quantas cadeiras tem aqui? 398 lugares, quase todos cheios. Então vamos colocar aqui 390 pessoas aqui nesse lugar. Você imagina que cada um tem uma história? Você imagina que cada um tem uma vida? Você imagina que cada um veio de uma cultura familiar? Estamos todos aqui reunidos no mesmo lugar, buscando o mesmo Deus. Como é possível a unidade entre nós, se cada um veio de uma história? Isso só é possível através da natureza divina, da glória de Deus em nós, e essa glória de Deus em nós se dá através do Espírito Santo. Ah, queridos, não adianta apenas termos comunhão. Jesus andou 3 anos com os seus discípulos, mas ele fez essa oração porque ele sabia o que faltava. Ele sabia o que os discípulos precisavam. Não adianta, queridos, somente comermos juntos. Não estou dizendo que nós não tenhamos que fazer isso, tá bom? Mas nós precisamos, acima de tudo, termos a natureza divina. Sem a natureza divina, que é gerada pelo Espírito Santo, nós não conseguiremos ser um. Nós não conseguiremos ser um a ponto de não haver divisão. Existe algo também muito interessante que Jesus falou aqui no versículo 19. Ele disse assim, aliás, no versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo,
para que eles também sejam santificados na verdade. A favor de que eles fossem santificados. A favor de que eles fossem um, Jesus disse, eu me santifico a mim mesmo. A favor de que eles sejam santificados na verdade. Às vezes nós andamos e agimos, queridos, como se fossem seres independentes. Nós não somos seres independentes. A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fazemos parte de uma família. Nós somos parte do mesmo corpo. E nós não somos mais seres independentes. Se você pensa que quando você peca, você está pecando somente contra você, você está pecando contra você e ferindo o corpo de Cristo. Porque Jesus falou, eu me santifico a mim mesmo para que eles sejam santificados na verdade. Então, queridos, se nós queremos uma igreja santa, eu não posso achar que quando eu peco eu não estou ferindo o corpo de Cristo, porque eu faço parte desse corpo. E como Jesus se santificou, a fim de que os discípulos fossem santificados na verdade, nós também devemos ter essa consciência de que eu devo me santificar por amor ao meu próximo. Eu não estou aqui procurando me santificar porque eu quero ser mais santo que o outro, porque eu quero mostrar mais glórias de Deus do que o outro, porque eu quero mostrar que eu sou melhor do que o outro. Eu devo desejar me santificar, porque eu quero santificar o corpo de Cristo. Eu devo desejar me santificar, porque eu quero ver o meu próximo santo também. Só que essa santidade está falando de se santificar na palavra, na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então, queridos, não existe unidade sem santidade. E não existe santidade sem a lavagem pela palavra de Deus. Existe um conjunto de coisas. Eu poderia falar sobre unidade e somente falar sobre ajuntamento, sobre estar no mesmo lugar. Mas não é assim que funciona, porque nós somos corpo de Cristo. E onde nós estivermos, nós vamos continuar sendo corpo de Cristo. E o Senhor quer trazer sobre nós nessa noite essa consciência de que ainda que eu seja a cutícula do dedo mindinho do meu pé direito, eu faço parte desse corpo. E a minha vida é importante para esse corpo. A minha santidade vai santificar também o meu próximo, o meu irmão. E eu devo buscar isso pela lavagem da palavra. Não tem outro jeito, queridos. O evangelho que muitas vezes tem sido vendido por aí, não tem sido pela lavagem da palavra. A palavra é a verdade. Não tem como a gente gerar unidade, não tem como a gente ver a glória de Deus sem a lavagem pela palavra, sem purificação, sem santidade. E aí Jesus continua dizendo, 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aperfeiçoados na unidade. Uma coisa vai gerando a outra. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Falamos de ganhar vidas? Ganhar multidões para Jesus e cuidar bem delas, amém? Isso se dá, queridos, no caminho da unidade. Num caminho que a gente percorre. Num caminho em que nós transmitimos a natureza divina. E aí sim, o mundo reconhecerá que o Pai enviou Jesus e que nós hoje somos os pequenos Cristos enviados ao mundo. Eu fiz aqui, tá bem simples, mas eu fiz aqui de uma forma só para você poder entender, porque eu vou falando um versículo, volto no outro. A intimidade com Deus Pai, não é com Deus, a intimidade com Deus Pai. Quando você tem essa intimidade com Deus Pai, que é a base de toda a sua vida, você é santificado na palavra de Deus.
A santificação na palavra de Deus gera uma transmissão da natureza divina, que na maioria das versões bíblicas aí está dizendo glória, glória de Deus. Essa transmissão da natureza divina, dessa glória de Deus, gera um aperfeiçoamento na unidade da igreja. E esse aperfeiçoamento na unidade da igreja gera o conhecimento de Jesus como Messias enviado de Deus. E gera o conhecimento do amor de Deus Pai por mim e por você. Agora vale ressaltar, queridos, que tudo isso está baseado numa vida de intimidade com Deus. E esse conhecimento, ele não se dá apenas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Conhecimento fala de algo constante, gradativo, mas constante. Algo que tem continuidade. O conhecimento fala de você descobrir novas coisas todos os dias. Então, quando fala que o mundo vai conhecer que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim, não fala somente de nós termos a glória do Senhor neste lugar e as pessoas reconhecerem isso e virem para cá se converterem, somente isso não, mas delas se converterem e permanecerem conhecendo Jesus, o Cristo enviado de Deus. Permanecerem conhecendo o amor de Deus Pai. Quantas pessoas estão na casa de Deus há muitos anos e não se sentem amadas pelo Pai? Quando essas pessoas, quando o mundo for atraído pela glória de Deus no nosso meio, como já tem sido, amém? Tem sido atraído lá no seu grupo familiar. Pastor Márcio falou que teve conversões no grupo nessa semana, glória a Deus por isso. Quando esse povo for atraído, quando a criação for atraída por essa glória de Deus, eles vão desejar permanecer aqui, porque eles vão chegar neste lugar e vão encontrar com a unidade da igreja. Eles não vão se deparar só com a comunhão num dia de semana criativa lá no grupo familiar, comendo churrasco. Façam tudo isso, amém? Porque Jesus comeu o peixinho dele lá na brasa, na beira da praia com os discípulos. Não foi uma nem duas vezes, mas várias vezes Jesus fez isso. Nós fazemos churrasco. Mas não somente isso que as pessoas vão enxergar um churrasco numa semana criativa. Elas vão enxergar a unidade da igreja do Senhor. E essa unidade, queridos, lembra? A unidade, ela não pode dividir. Ela não pode ser dividida. Então você que está aqui nessa noite, você está aqui neste lugar, você é um crente no Senhor Jesus. Eu e você somos responsáveis por trazer essa glória de Deus através da unidade. E a unidade, recapitulando, é gerada através de uma vida de intimidade com Deus. Santificação através da palavra do Senhor, pela lavagem da palavra. E essa lavagem da palavra vai fazer com que nós possamos transmitir a natureza divina. Mas por que, queridos? Por que nós vemos tanto entra e sai dentro das igrejas hoje? Tantas pessoas que estão aqui, daqui a pouco não estão mais. Tantas pessoas que estão aqui abraçando, daqui a pouco não estão mais. Quando eu falo aqui, eu falo da igreja no mundo inteiro. Por que nós vemos isso? Porque existe uma coisa, queridos. Todos nós já temos o Espírito Santo, já temos em nós encarnado a natureza divina. Jesus já soprou sobre nós o Espírito Santo, quando nós o aceitamos como o Senhor e Salvador das nossas vidas. O Espírito Santo já está dentro de nós, nós já temos a natureza divina encarnada em nós. Mas por quê? Por quê? Nós percebemos que às vezes há divisões. Por que isso? Porque a unidade também, além de ser gerada em oração como Jesus fez, ela precisa também ser uma decisão minha e sua. Você que está aqui dentro nessa noite, o Senhor, Ele não te trouxe aqui por um acaso. Você está ouvindo essa mensagem.
eu quero dizer que essa igreja local não é perfeita. Essa igreja local aqui tem as suas falhas. O nosso núcleo lá em Jardim Esperança tem as suas falhas. O núcleo lá em São Pedro da Aldeia tem as suas falhas. Eu, pastora Mariana, tenho as minhas falhas. Mas sabe, o que nos mantém juntos? A oração sacerdotal que Jesus fez lá, antes da sua morte. O sopro do Espírito Santo sobre nós, porque Ele está entre nós. E a minha decisão de permanecer com as minhas raízes nessa igreja local. Muitas vezes, queridos, eu tive que decidir permanecer aqui. Muitas vezes eu tive que avaliar as situações, as circunstâncias e falar, eu tenho uma aliança com esta família que Deus me deu. Eu tenho uma aliança com essa casa que Deus me deu. Eu tive que fazer essas avaliações e tomar essas decisões. Sabe, porque às vezes o que a gente escuta, Deus falou comigo que eu tenho que ir para certo lugar. Mas por que Deus não falou contigo antes, quando estava tudo bem? É só ter um problema com o irmão, que Deus começa a falar que eu tenho que ir para um outro lugar? Que negócio é esse? São nesses momentos, queridos, que nós precisamos decidir. E são nos momentos mais difíceis, que nós somos provados. Se nós temos apenas comunhão, ou se nós temos unidade, somos um nesse corpo. Jesus encontrou os discípulos naquele momento, imagina, queridos, eles trancados, com medo dos judeus, com medo de serem levados presos, mortos, eles trancados com medo. Mas pois foi naquele momento que Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. E ali é gerada uma liga, uma cola de unidade. São nesses momentos que o Senhor nos prova. A sua família como está? Está sendo provado? Está difícil? Então eu vou me separar. É assim que o mundo tem ensinado. Mas, queridos, nós não somos mais do mundo. Nós estamos aqui, mas não somos mais desse mundo. Lute pela sua casa. Marido, lute pela sua esposa. Esposa, lute pelo seu marido. Pais, lutem pelos seus filhos. Filhos, lutem pelos seus pais. A unidade, ela precisa ser gerada dentro da nossa casa também. E não serão nos momentos mais felizes da nossa vida. É no momento que financeiramente vai indo tudo mal. É no momento que a doença chega. É no momento que nós não estamos lá tão bem assim, que nós somos provados. Se nós temos uma aliança com a nossa família. E assim também, no corpo de Cristo, nós somos provados. Está difícil? Está com dificuldades com o irmão? Procura o irmão, fala, olha irmão, estou com dificuldade contigo. Arranca o orgulho, querido. Joga fora o orgulho no mar do inferno. E procura o teu irmão. Mas que orgulho mais infeliz que às vezes tenta nos pegar. Sem unidade nós não vamos a lugar nenhum. Decida amar o teu irmão. Decida. Decida olhar para ele e dizer, eu decidi te amar. Eu decidi viver ao teu lado, custe o que custar. Porque a oração sacerdotal de Jesus, ela não vai ser em vão, jamais será. Decida amar o teu irmão. Uma vez o pastor Ralph pregou, não lembro nem que ano foi isso, foi alguns anos atrás. Ele pregou num retiro de carnaval, falando que independência é morte. Nós acabamos de passar pelo 7 de setembro, onde nós aprendemos independência ou morte. Claro que nós entendemos o contexto, né? Mas ele pegou essa frase e ele usou na ministração dele, dizendo, independência é morte. Quando nós agimos independente do nosso irmão, independente da aliança que nós temos com a nossa família, com essa igreja local,
nós estamos caminhando para a morte. Ou você já viu uma mão andando sozinha por aí? Se a mão é arrancada, a mão acontece o quê? Ela vai necrosar. Existe vida fora do corpo? Não existe. Não existe vida fora da cabeça, e o cabeça é Cristo. Não tente, querido, ser independente. Não tente andar sozinho. Não ache que não há solução, porque você tem alguma barreira com seu irmão, pois ore ao Senhor, vida de intimidade com Deus. Deixa o Espírito Santo gerar a natureza divina através da santificação pela palavra do Senhor, e você vai ver que a sua carne, as suas vontades, elas vão diminuindo, e a natureza divina vai crescendo dentro de você. E você vai ser capaz de olhar para o seu irmão e dizer: nós somos um em Cristo. Olha, eu decidi te amar e viver ao seu lado. Eu decidi te amar. Pode colocar? E viver. Queria que você acompanhasse. Ao teu lado. Não só os momentos bons vão trazer a nossa união. Eu reconheço que eu dependo de você para me ajudar a vencer as barreiras que me impedem de crescer. Eu quero viver, não quero morrer na minha independência. Amadurecer, fazer morrer minha autossuficiência. Eu quero, Senhor, eu quero viver, não quero morrer na minha independência. Amadurecer, fazer morrer minha autossuficiência.